2. Exportando a Revolução para a África e a América Latina. Durante a Revolução Cultural, o PCC frequentemente citava um slogan de Karl Marx: "O proletariado pode libertar a si próprio somente libertando toda a humanidade." O PCC prega a Revolução Mundial. Na década de 60, a antiga União Soviética passou por um período de recessão e teve de cortar gastos com revoluções externas. A meta passou a ser coexistir pacificamente com os países capitalistas ocidentais e fornecer menos auxílio aos movimentos revolucionários do Terceiro Mundo. O PCC rotulou esta política de revisionismo. No início da década de 60, o embaixador do PCC para a União Soviética, Wang Jiaxian, fez uma proposta semelhante, mas foi criticado por Mao como muito simpático para com os revisionistas, imperialistas e reacionários, e não suficientemente entusiasta do movimento revolucionário mundial. Portanto, além de exportar a revolução para a Ásia, Mao também competiu com a União Soviética na África e na América Latina. Em agosto de 1965, o ministro da Defesa Nacional do PCC, Lin Biao, escreveu em seu artigo Vida Longa, a Vitória da Guerra Popular, que uma onda de revolução mundial era iminente. Seguindo a teoria de Mao de sitiar as cidades a partir do campo, que foi como o PCC tomou o poder na China, o artigo compara a América do Norte e a Europa Ocidental a cidades, e compara a Ásia, a África e a América Latina a áreas rurais. Assim sendo, exportar a revolução para a Ásia, a África e a América Latina tornou-se uma importante tarefa política e ideológica para o PCC. A América Latina. O professor Chung Yin Han, da Universidade de Delaware, escreveu o seguinte em seu artigo Exportando a Revolução para o Mundo, uma análise exploratória da influência da Revolução Cultural na Ásia, na África e na América Latina. Na América Latina, comunistas maoístas, em meados da década de 60, estabeleceram organizações no Brasil, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no Chile, na Venezuela e no Equador. Os principais membros eram jovens e estudantes. Com o apoio da China, em 1967, maoístas na América Latina estabeleceram dois grupos guerrilheiros: o Exército Popular de Libertação da Colômbia, que incluía um batalhão feminino, imitando o Destacamento Vermelho das Mulheres, chamado de Unidade Maria Canho, e a guerrilha de Nhancahuazú, da Bolívia, ou Exército de Libertação Nacional da Bolívia. Alguns comunistas na Venezuela também deflagraram atos de violência armada no mesmo período. Além disso, o líder do Partido Comunista Peruano, Abimael Guzmán, foi treinado em Pequim no final da década de 60. Além de estudar explosivos e armas de fogo, mais relevante foi sua compreensão do pensamento maoísta, particularmente das ideias de transformar o espírito em matéria, e de que, com a abordagem correta, pode-se passar de não ter pessoal a ter pessoal, de não ter armas a ter armas, e outros mantras da Revolução Cultural. Guzmán foi o líder do Partido Comunista Peruano, também conhecido como o Sendeiro Luminoso, que foi classificado pelos governos dos Estados Unidos, do Canadá, da União Europeia e do Peru como uma organização terrorista. Em 1972, quando o México e o PCC estabeleceram relações diplomáticas, o primeiro embaixador chinês no México foi Xiang Shanhui. Xiang era um agente de inteligência do PCC enviado para monitorar Hu Jongnan, um general do exército da República da China durante a Guerra Civil Chinesa. A intenção por trás de torná-lo embaixador era coletar inteligência, inclusive sobre os Estados Unidos, e interferir com o governo mexicano. Apenas uma semana antes de Xiang Shanhui assumir o posto, o México anunciou a prisão de um grupo de guerrilheiros treinados na China. Era mais evidência das tentativas do PCC de exportar a revolução. Cuba foi o primeiro país da América Latina a estabelecer relações diplomáticas com o PCC. Para conquistar Cuba e ao mesmo tempo competir com a União Soviética pela liderança do movimento comunista internacional, o PCC cedeu a Che Guevara um empréstimo de $60 milhões em novembro de 1960, quando ele visitou a China. Isso em uma época em que os chineses estavam morrendo por inanição devido à campanha do Grande Salto para a Frente. Zhou Enlai também disse a Guevara que a dívida poderia ser diluída por meio de negociações. Quando Fidel Castro começou a se alinhar à União Soviética após as relações sino-soviéticas se deteriorarem, o PCC enviou uma imensa quantidade de panfletos de propaganda para oficiais cubanos e civis através da Embaixada de Havana, em uma tentativa de instigar um golpe contra o regime de Castro. B.
África. Chan também descreveu no artigo Exportando a Revolução para o Mundo como o PCC influencia a emancipação de países africanos e os rumos que tomam após a independência. Segundo relatos da mídia ocidental, antes da década de 1960, alguns jovens revolucionários da Argélia, da Angola, do Moçambique, da Guiné, de Camarões e do Congo receberam treinamento em Harbin, Nanquim e outras cidades chinesas. Um membro da União Nacional Africana do Zimbábue, ou ZANU, descreveu seu treinamento de 1 ano em Xangai. Além de treinamento militar, foi principalmente estudo político, como mobilizar a população rural e deflagrar guerrilhas, visando a revolta popular. Um guerrilheiro do Omã descreveu seu treinamento recebido na China em 1968. Ele foi enviado por sua organização primeiro para o Paquistão e em seguida pegou um voo para Xangai e depois para Pequim. Após visitar escolas modelo e comunas na China, ele foi enviado para um campo de treinamento para instrução militar e educação ideológica. A ementa, com as obras de Mao Tse-tung, era a mais importante do programa. Os alunos precisavam decorar muitas frases de Mao. A sessão sobre disciplina e sobre como interagir com a população rural era muito similar às 3 disciplinas principais e 8 itens de atenção do Exército da Libertação Popular. Os alunos africanos também presenciaram a China durante a Revolução Cultural. Por exemplo, durante uma visita a uma escola, quando um professor perguntou como tratar elementos infratores, os alunos responderam repetidamente em uníssono: matar, matar, matar. Ao fim do treinamento, cada aluno omanense recebeu um livro de Mao traduzido ao árabe. O apoio à Tanzânia e à Zâmbia foi o maior dos projetos de revolução do PCC no exterior na África na década de 60. O PCC enviou um grande número de especialistas do escritório da indústria têxtil de Xangai para ajudar a construir a Fábrica Têxtil da Amizade Tanzaniana. A pessoa responsável injetou um forte viés ideológico nestes projetos de auxílio. Ao chegar na Tanzânia, ele organizou uma equipe de rebeldes, içou a bandeira vermelha de 5 estrelas da RPC no canteiro de obras, ergueu uma estátua de Mao com frases suas, tocou canções da Revolução Cultural e entoou citações maoístas. O canteiro de obras tornou-se um exemplo da Revolução Cultural no exterior. Ele também organizou uma equipe de propaganda para promover o pensamento maoísta. A Tanzânia não estava feliz quanto às tentativas do PCC de exportar a revolução. Mais tarde, Mao decidiu construir uma ferrovia ligando a Tanzânia e a Zâmbia, que também conectaria o leste do continente ao centro e o sul. A ferrovia passava por montanhas, vales, rios turbulentos e florestas exuberantes. Muitas áreas ao longo do trajeto eram desertas e habitadas somente por sua fauna. Alguns dos leitos das estradas, pontes e túneis foram construídos sobre alicerces de silt e areia, tornando o trabalho extremamente difícil. Foram construídas 320 pontes e 22 túneis. A China enviou 50 mil trabalhadores, dos quais 66 morreram, e gastou quase 10 bilhões de yuans. A obra demorou 6 anos, entre 1970 e 1976. No entanto, devido à má gestão e à corrupção na Tanzânia e na Zâmbia, a ferrovia foi à falência. O custo da ferrovia em valores atuais seria de centenas de bilhões de yuans chineses, ou de dezenas de bilhões de dólares americanos. 3. Exportando a revolução para a Europa Oriental. A. Albânia. O PCC não somente exportou revoluções à África e à América Latina, mas também despendeu muitos esforços para influenciar a Albânia, outro país comunista. Já quando Nikita Khrushchev fazia seu discurso secreto marcando a era da desestalinização, a Albânia era ideologicamente alinhada ao PCC. Mao estava muito satisfeito e começou um programa de auxílio à Albânia, independentemente dos custos. O repórter Wang Hongqi, da agência de notícias Xinhua, escreveu: entre 1954 e 1978, a China forneceu auxílio financeiro 75 vezes ao Partido do Trabalho da Albânia. O total do acordo era de mais de 10 bilhões de yuans chineses. À época, a população da Albânia era de apenas cerca de 2 milhões de pessoas, significando o equivalente a 4 mil yuans chineses por habitante. Simultaneamente, a renda média anual de um cidadão chinês à época não ultrapassava 200 yuans. Durante este período, a China também atravessava o grande salto para a frente e a fome resultante, bem como o colapso econômico causado pela Revolução Cultural de Mao.
Durante a Grande Fome, a China usou suas reservas extremamente escassas de moeda estrangeira para importar alimento. Em 1962, Reis Malil, embaixador albanês na China, exigiu auxílio na compra de alimentos. Sob ordem do vice-presidente do partido, Liu, o navio chinês transportando trigo comprado do Canadá para a China mudou de rota e descarregou o trigo em um porto albanês. Enquanto isso, a Albânia entendeu o auxílio do PCC como garantido e o desperdiçou. A enorme quantidade de aço, equipamento fabril e instrumentos de precisão enviada da China foi deixada exposta ao tempo. Oficiais albaneses eram desdenhosos, citando: "É de pouca importância se quebrar ou desaparecer, a China simplesmente nos enviará mais." A China ajudou a Albânia a construir uma fábrica têxtil, mas a Albânia não possuía algodão, então a China teve de usar suas reservas estrangeiras para comprar algodão para a Albânia. Em certa ocasião, o vice-presidente da Albânia, Adil Sarsani, pediu a Di Biao, embaixador na Albânia à época, para substituir o principal maquinário de uma fábrica de fertilizantes, e exigiu que o equipamento viesse da Itália. A China então comprou o equipamento da Itália e o instalou para a Albânia. Tal dita ajuda somente instila ganância e preguiça em seu beneficiário. Em outubro de 1974, a Albânia exigiu um empréstimo de 5 bilhões de yuans da China. À época, a Revolução Cultural chegava ao seu fim e a economia da China havia ruído quase completamente. Ainda assim, a China decidiu emprestar 1 bilhão de yuans. No entanto, a Albânia ficou muito insatisfeita e iniciou um movimento anti-chinês no país com slogans como, citando: "Nunca nos curvaremos diante da pressão econômica de um país estrangeiro." Também negou auxílios à China com petróleo e asfalto. B. A repressão soviética na Europa Oriental. O sistema socialista na Europa Oriental foi de todo um produto da União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, seguindo a repartição de poderes da Conferência de Yalta, a Europa Oriental foi entregue à União Soviética. Em 1956, após o discurso secreto de Khrushchev, a Polônia foi o primeiro país onde protestos irromperam. Após protestos por operários fabris, uma repressão e desculpas do governo, a Polônia elegeu Władysław Gomulka, que era insistente contra a União Soviética e estava disposto a opor Khrushchev. Uma tentativa de rebelião então ocorreu na Hungria em outubro de 1956. Um grupo de estudantes se reuniu e derrubou a estátua de bronze de Stalin em Budapeste. Logo depois, muitos se juntaram ao protesto e confrontaram a polícia. A polícia abriu fogo e ao menos 100 manifestantes foram mortos. A União Soviética inicialmente desejava cooperar com o recém-criado partido de oposição e nomeou János Kádár como o primeiro secretário do Comitê Central do partido e Imre Nagy como presidente do Conselho dos Ministros e primeiro-ministro. Depois que Nagy assumiu o poder, ele retirou o país do Pacto de Varsóvia, um tratado defensivo de liderança soviética, e pressionou por mais liberdades. A União Soviética não estava disposta a tolerar mais, então invadiram, prenderam Nagy e o executaram. O incidente húngaro foi seguido pela Primavera de Praga na Tchecoslováquia em 1968. Após o relatório secreto de Khrushchev, as restrições na Tchecoslováquia começaram a abrandar. Após, ao longo de diversos anos, uma sociedade civil relativamente independente foi tomando forma. Uma das figuras representativas foi Václav Havel, que viria a ser presidente do que se tornou a República Tcheca em 1993. Neste contexto social, em 5 de janeiro de 1968, o reformista Alexander Dubček assumiu o cargo de primeiro-ministro do Partido Comunista da Tchecoslováquia. Ele deu apoio às reformas e promoveu o slogan de socialismo humano. Logo após, Dubček começou a reabilitar em grande escala indivíduos perseguidos injustamente durante o período stalinista. Dissidentes foram soltos, o controle da mídia diminuiu, a liberdade acadêmica foi incentivada, cidadãos podiam viajar para o exterior livremente, a vigilância sobre as religiões foi reduzida, uma limitada democracia intrapartidária foi permitida, e assim por diante. A União Soviética considerou essas reformas como traição dos princípios do socialismo e temeu que outros países as adotassem. De março a agosto de 1968, os líderes da União Soviética, incluindo Leonid Brezhnev, realizaram 5 conferências com Dubček, tentando pressioná-lo a abandonar reformas democráticas. Dubček rejeitou seus apelos. Como resultado, em agosto de 1968, mais de 6.300 tanques soviéticos invadiram a Tchecoslováquia. A Primavera de Praga, que havia começado 8 meses antes, foi exterminada.
A julgar pelo incidente da Hungria e pelo fim da Primavera de Praga, pode-se observar que o socialismo na Europa Oriental foi imposto a seus habitantes e violentamente mantido pela União Soviética. Quando a União Soviética minimamente cedeu o controle, o socialismo na Europa Oriental começou a ruir imediatamente. O exemplo clássico é a queda do Muro de Berlim. Em 6 de outubro de 1989, diversas cidades na Alemanha Oriental realizavam imensos protestos e passeatas, incluindo confrontos com a polícia. À época, Mikhail Gorbachev estava em visita a Berlim. Ele disse ao secretário-geral do Partido Socialista Unificado da Alemanha, Erich Honecker, que a reforma era o único caminho adiante. Imediatamente depois, a Alemanha Oriental suspendeu as restrições de viagem para a Hungria e para a Tchecoslováquia. Isso permitiu que multidões desertassem para a Alemanha Ocidental através da Tchecoslováquia, e o Muro de Berlim já não podia conter as massas em fuga. Em 9 de novembro, o leste desistiu da partição. Dezenas de milhares de cidadãos correram a Berlim Ocidental e o muro foi demolido. O símbolo da cortina de ferro comunista que havia por décadas se mantido desvaneceu perante a história. O ano de 1989, quando o Muro de Berlim caiu, foi repleto de turbulências. A Polônia, a Romênia, a Bulgária, a Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental todas conquistaram a liberdade, livrando-se do domínio socialista. Este foi também o resultado da desistência pela União Soviética de suas próprias políticas intervencionistas. Em 1991, a União Soviética caiu, pontuando o fim da Guerra Fria. 4. O fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria foi um grande alívio para muitos. Pensava-se que o socialismo, o comunismo e tiranias afins haviam por fim se encerrado. Entretanto, esta era simplesmente outra forma de o comunismo vencer. O impasse entre os Estados Unidos e a União Soviética desviou a atenção pública do Partido Comunista Chinês e deu-lhe tempo para realizar mais arranjos vis e escusos. O massacre da Praça da Paz Celestial em 4 de junho de 1989 marcou a ascensão do líder do partido Jiang Zemin. Auxiliado pelo aparato de propaganda e repressão do partido, agora já experiente, Jiang continuou a sistematicamente destruir a cultura tradicional e implantar a cultura do partido. Ao destruir valores morais, Jiang cultivou uma sociedade de crias de lobo, jovens anti-tradição e anti-moralidade, o que abriu caminho para a perseguição em grande escala ao Falun Gong e, eventualmente, para a destruição da humanidade. Embora os comunistas tenham cedido o poder nos países ex-comunistas, o comunismo jamais foi julgado pelos crimes que cometeu em nível mundial. A Rússia, igualmente, jamais eliminou a influência soviética ou aboliu seu aparato policial secreto. O ex-chefe da KGB agora comanda o país. Ideologias comunistas e seus adeptos não apenas ainda existem, mas estão disseminando sua influência pelo Ocidente e mundo afora. Os ativistas anticomunistas no Ocidente, as gerações mais velhas que têm uma compreensão mais profunda do comunismo, estão gradualmente falecendo, enquanto falta aos membros das gerações mais jovens suficiente entendimento ou vontade de obtê-lo a respeito da perversa, assassina e enganosa natureza do comunismo. Consequentemente, comunistas têm sido capazes de continuar seus movimentos, radicais ou progressistas, para destruir as ideologias e estruturas sociais existentes e até mesmo de conseguir poder através da violência. A Praça Vermelha segue vermelha. Conforme outros países ex-comunistas exigiam sucessivamente sua independência, as pessoas na União Soviética também ansiavam pela mudança. A política tornou-se caótica, a economia entrou em colapso e a Rússia foi isolada em suas relações exteriores. Então, o presidente russo Boris Yeltsin declarou que o Partido Comunista Soviético era ilegal e restringiu suas atividades. As pessoas energicamente expressaram seu desprezo de longa data pelo partido, e em 26 de dezembro de 1991, o Soviete Supremo aprovou uma lei para dissolver a União Soviética, marcando o fim de seus 69 anos de governo. Mas como poderiam ideologias comunistas profundamente enraizadas ceder tão facilmente? Yeltsin deflagrou uma campanha de descomunização ao estabelecer a Federação Russa. Estátuas de Lenin foram derrubadas, livros soviéticos foram queimados, ex-funcionários do governo soviético foram demitidos e muitos artefatos de cunho soviético foram destruídos ou queimados. Mas isso tudo ainda não avalia a essência do comunismo. O movimento de desnazificação após a Segunda Guerra Mundial foi muito mais completo, desde os julgamentos públicos de criminosos de guerra nazistas ao expurgo da ideologia fascista. A própria palavra nazista agora carrega uma conotação vergonhosa. Mesmo hoje, a caça aos ex-nazistas continua para levá-los à justiça.
Infelizmente, para a Rússia, onde forças comunistas ainda eram robustas, a ausência de um expurgo completo do comunismo gerou a possibilidade de seu retorno. Em outubro de 1993, apenas 2 anos após os cidadãos de Moscou ocuparem as ruas para exigir sua independência e democracia, dezenas de milhares de cidadãos de Moscou marcharam até a praça da cidade, gritando os nomes de Lenin e Stalin, e agitando antigas bandeiras soviéticas. A manifestação de 1993 consistia de comunistas pedindo o reestabelecimento do sistema soviético. A presença de militares e da polícia somente intensificou o confronto. No instante crítico, os serviços secretos e oficiais militares optaram por apoiar Yeltsin, que então enviou tanques de guerra para conter a crise. Ainda assim, forças comunistas persistiram e fundaram o Partido Comunista Russo, que se tornou o maior partido político do país, até ser substituído pelo atual partido governante, o Rússia Unida, de Vladimir Putin. Nos últimos anos, em algumas pesquisas, como as conduzidas pela TV RBK de Moscou entre 2015 e 2016, muitos entrevistados, cerca de 60%, disseram que a União Soviética deveria renascer. Em maio de 2017, muitos russos comemoraram o 100º aniversário da ascensão da União Soviética ao poder. A União da Juventude Comunista Soviética, Komsomol, que foi estabelecida durante a União Soviética, realizou uma cerimônia de juramento para jovens ingressando na Praça Vermelha de Moscou diante do túmulo de Lenin. No evento, o presidente do Partido Comunista Russo, Gennady Zyuganov, afirmou que 60 mil novos recrutas haviam filiado-se ao partido recentemente e que o Partido Comunista continuava a sobreviver e a se expandir. Somente em Moscou, há quase 80 monumentos em homenagem a Lenin, cujo corpo sepultado na Praça Vermelha permanece uma atração a turistas e seguidores. A Praça Vermelha segue vermelha. A KGB nunca foi cabalmente exposta e condenada pelo mundo. O comunismo continua presente na Rússia e adeptos do comunismo ainda abundam. B. A calamidade vermelha continua. Atualmente, existem 4 países governados por regimes autodeclarados comunistas: China, Vietnã, Cuba e Laos. Embora a Coreia do Norte tenha abandonado o comunismo marxista-leninista superficialmente, praticamente ainda é um estado totalitário comunista. Antes da Guerra Fria, havia 27 países comunistas. Agora, há 13 países, onde é permitido que partidos comunistas participem na política, enquanto há atualmente cerca de 120 países com partidos comunistas registrados. Mas ao longo do último século, a influência comunista no governo esmoreceu na maioria das nações. No entanto, a maioria desses países ainda foi assumida por variantes do socialismo. Ao invés de se intitularem comunistas, os partidos políticos adotaram nomes como Partido Socialista Democrático, Partido Socialista Popular e afins. Dos 33 países independentes na América Latina e no Caribe, a maioria tem partidos comunistas aceitos como agentes políticos legítimos. Na Venezuela, no Chile, no Uruguai e em outros países, o Partido Comunista e partidos governantes constantemente formam governos de coalizão, enquanto partidos comunistas do exterior fingem oposição. No Ocidente e em certas regiões, o comunismo não recorreu a métodos violentos como fez no Oriente, mas através da subversão, sutilmente infiltrou a sociedade e atingiu seus objetivos de destruir os valores morais das pessoas, destruir a cultura que Deus lhes transmitiu e disseminar ideologias comunistas e socialistas. O espectro, de fato, assumiu o controle de todo o mundo. A conquista de seu objetivo derradeiro de destruir a humanidade está a apenas um passo de distância.